Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o professor Ricardo Sarmento, estamos aqui nesse domingão, dia 17 de março de 2024, às 10 horas da manhã, para começar mais uma etapa para a preparação de vocês para o exame de ordem. Domingo, estudando Direito Empresarial, só os fortes, hein? Você que está decidido, você que está firme no seu propósito, se sacrificando por um bem muito maior, que é a sua realização como profissional, a sua vitória, a sua aprovação no exame de ordem, tá bom? Vamos começar? Mas primeiro, vou mandar um beijo para todos vocês, um beijo coletivo, que eu não vou conseguir ver todos os recadinhos agora nesse momento, tá? Mas quero dar um abraço para vocês de todo o Brasil que estão nos acompanhando, que estão aqui deixando o comentário de vocês, que estão aqui acompanhando essa nossa live, deixando todo o carinho de vocês e concentrados aqui no nosso bate-papo, tá bom? Então um beijão, que seja uma aula maravilhosa para todos nós, tá bom? Vamos começar? Vamos lá, vou jogar na tela, viu? Gente, é o seguinte, eu vou começar falando para vocês um pouco sobre a teoria geral do direito empresarial, a título de introdução. São pontos que eu entendo, que eu vejo a partir de toda a recorrência no exame de ordem, que são indispensáveis para a preparação de vocês. Então, aquilo que a gente vai falar agora é o que não pode sair da rotina de estudo de vocês, tá? É algo que não pode ser esquecido, algo que não pode ser deixado de lado, tá bom? Vamos começar? Vamos lá. Bem, primeiramente eu quero falar para vocês do conceito do empresário, né? Falando aqui da teoria geral do empresário. Opa, deixa eu voltar aqui para a tela. Valeu. A teoria geral do direito empresarial. A definição de empresário, gente, qual seria? Eu trago para vocês o conceito previsto no artigo 966 do Código Civil. Vejam que esse artigo está marcado de vermelho, tá? Esses artigos que eu marquei de vermelho no decorrer do nosso material e aqueles que eu vier a falar, que vier a citar, todos eles têm que estar na rotina de vocês de estudo, tá bom? De leitura. Por quê? A FGV, a banca examinadora, a banca que prepara o exame de ordem, né, para a advocacia, ela adora, meus amigos, ela adora o conceito da lei, ela adora a letra fria da lei. Então, a gente tem que se concentrar bastante nisso. Eu sei que muitas vezes parece até aquela coisa parada, aquela coisa assim, sem sal, aquela coisa monótona, que não enche os nossos olhos, né? Muitas vezes o estudo da letra da lei, a letra fria da lei, mas é essencial, porque mais de 90%, eu diria a vocês que cerca de 92, 94% das questões do exame de ordem unificado, né, de 2010 para cá, abordam exclusivamente o conceito que está contido na lei. Tá? Com a troca de uma palavra ou de outra, para confundir vocês, um prazo, uma definição que é atribuída a um outro sujeito, esse tipo de coisa que é recorrente da banca, mas que vocês que estão atentos não vão ser ludibriados, não vão ser enganados, tapeados, como diz o pica-pau, com esse tipo de questão, tá bom? Vocês vão arrebentar. Vamos lá? Então, voltando aqui, eu digo a vocês o seguinte, considera-se empresário quem exerce profissionalmente, opa, primeiro elemento aí, tá? Exerce profissionalmente, ou seja, de uma forma profissional, aquele que faz dessa atividade o seu ofício, o seu meio de vida, vamos dizer assim, no popular, né, que se dedica integralmente a essa atividade. Atividade econômica, lógico, atividade econômica, aquela que é voltada para a produção de riquezas, para a produção de lucro. Não é nada a título gratuito, não é nada de um viés filantrópico, a título gratuito, não. Não é nada disso. Por quê? Porque a atividade comercial, a atividade empresarial, ela é voltada para a produção de riquezas, de dividendos. Tá? No caso, por exemplo, uma sociedade empresária. Ok, meus amigos? Então, atividade econômica organizada, ou seja, não é nada feito aleatório, não é nada feito de qualquer jeito, sem uma organização, sem um método, que essa organização ela pode envolver até mesmo divisão de tarefas, linha de produção, tá? Uma cadeia de produção, agentes interligados que cada um realiza uma determinada atividade em determinados pontos diferentes de uma localidade também, tá? Não só naquele estabelecimento, naquele local, tá bom?
Para produção ou circulação. Por que para produção ou circulação? Porque existem empresários que produzem bens, por exemplo. Já outros empresários se dedicam à circulação desses bens, como, por exemplo, transporte, o comércio. Veja, o comerciário, ele não produz nada, ele se dedica à comercialização, certo? Ele é um intermediador, ele recebe uma determinada mercadoria do fornecedor, do produtor, e vai revendê-la, vai fazer com que ela chegue até o mercado consumidor, até os clientes, tá? Então ele está atuando na circulação de bens ou de serviços. Ou seja, o empresário ele não se dedica apenas aos bens, ele se dedica, também pode se dedicar aos serviços. Né? Existem empresários que, por exemplo, atuam no ramo de transportes, serviço de transporte, por exemplo, e tantos outros serviços, serviços de limpeza e manutenção predial, e etc, gente. Então, o empresário pode se dedicar tanto a produtos, né, a bens ou serviços. Isso tudo está no artigo 966 do Código Civil. Tá bom, meus amigos? Mas, aí eu pergunto a vocês, quem não pode ser considerado, quem não pode ser caracterizado, enquadrado como empresário? Hein? Bem, dentre esses sujeitos, eu destaco para vocês o seguinte, aquele que exerce, vou jogar aqui na tela para vocês, o conceito, né? Aquele que exerce uma atividade intelectual. Quando eu falo de atividade intelectual, estou falando, por exemplo, de um médico, de um advogado, de um professor, tá? De natureza científica, literária ou artística. Isso tudo está no artigo 966, parágrafo único do Código Civil. Nesse caso, ele poderá exercer essa atividade através de uma sociedade simples, que eram as antigas sociedades civis, tá? Antes do Código Civil de 2002, tá? Mas tem uma ressalva. Como assim, professor? Que ressalva é essa? A ressalva é se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida. Opa, peraí. Como assim, professor? Como assim? Gente, é o seguinte. Uma pessoa que tem uma formação intelectual, né, ou de natureza científica, ela pode exercer essa atividade só que com viés empresarial. Como assim, professor? Imaginem, por exemplo, eu sempre gosto de falar nesse exemplo, porque ele é bem característico, né? É uma coisa bem concreta. Imagine uma pessoa que ela cursou medicina veterinária, né? Concluiu o curso, tornou um médico veterinário. Aquele que, por exemplo, faz cirurgias em animais, que faz castração em animais, etc. Só que ele resolve exercer essa atividade juntamente com outras atividades. Atividades que incluem o quê? A venda de animais, comercialização de animais, tá? A venda de ração para esses animais, para os nossos pets, né? Nossos gatos, cachorros, etc. Comercialização de brinquedos, de medicamentos. Ele também vai prestar serviços como banho, tosa desses animais e vai ter também um hotelzinho para os animais. Por exemplo, você vai viajar e você não tem com quem deixar o seu bichinho. Não vai deixar ele sozinho também. Então, você pode deixá-lo naquele hotelzinho lá do pet shop. Tá? Então, vejam, aquele médico empresário, ele exerce a atividade dele, né? Ele realiza consultas, por exemplo, ele faz pequenas cirurgias dos animais também, né, que são levados para lá, mas, ao mesmo tempo, ele presta todos esses outros serviços, tá, ao redor, naquele mesmo estabelecimento. Tá? Então, nesse caso, ele é considerado um empresário. Certo? Por quê? Porque a atividade intelectual dele é apenas um elemento de empresa. Um elemento naquela organização dos fatores de produção. Tá? Então, todo esse universo ao redor dele e ele exercendo a atividade dele como médico veterinário. Então, nós temos aí um exemplo de empresário. Tá? Gente, agora eu quero destacar para vocês outra coisa. Deixa eu jogar aqui na tela. Quero destacar para vocês uma coisa, a questão do registro do empresário, certo? Eu falei para vocês sobre sociedades simples, SS, né? Como, por exemplo, uma sociedade de advogados. É uma sociedade simples, tá? Em que há a prestação de uma atividade intelectual, ok? Não é uma atividade empresária, aí nesse caso.
Essas sociedades simples, elas têm um registro, tá? Perante o órgão competente. Assim como também a sociedade empresária e o empresário individual. Agora, onde eles são registrados? São registrados no mesmo lugar? Em lugares diferentes? Vamos lá. O empresário e a sociedade empresária, tá? Eles são registrados perante a junta comercial de cada seu estado respectivo. Ou junta comercial, né? Que é a mesma coisa do que nós falávamos, registro público de empresas mercantis. Junta comercial, registro público de empresas mercantis. A mesma coisa. Nós temos, por exemplo, aqui no estado de Alagoas, a JUSEAL, no estado de São Paulo, a JUSESP, no estado do Rio de Janeiro, JUSERJ. Tá? Cada estado tem a sua. Okay? É lá onde são registrados os empresários individuais e as sociedades empresárias. As sociedades simples, né, como no caso uma sociedade intelectual, uma sociedade de profissionais de natureza intelectual, elas são registradas no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. É um outro cartório. Não é aquele cartório em que você registra alguém que acabou de nascer, uma pessoa física, uma pessoa natural. Não, ali é um cartório. Tá? Um outro tipo de cartório. Mas existe um cartório específico para o registro das pessoas jurídicas. Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Tá bom? Que não são empresárias. Tá? Vamos fazer essa distinção aí. Ok? Então, essa questão do registro, ela é importante pelo seguinte. Opa, deixa eu colocar aqui na tela. Valeu. Ela é importante pelo seguinte, porque o registro do empresário, ele é um requisito de regularidade. Isso já foi abordado em mais de uma oportunidade no exame de ordem, tá? O registro do empresário é uma questão de regularidade, não uma questão de existência. Como assim, professor? Vejam, se o empresário ele exerce a sua atividade empresarial sem um registro, ele é um empresário de fato, ele é um empresário irregular. Tá? Ele vai responder pelas obrigações que ele vier a contrair. Não há dúvidas disso. Tá? A questão é que ele não tem o registro de empresário e ele não é empresário regular e assim ele não vai poder gozar, não vai poder dispor dos benefícios da proteção que a lei concede ao empresário regular. Ok? Ele existe. Existe no mundo fático, ele pode ser demandado por conta dessas relações que ele contraiu com terceiros, tá? Ele não vai poder se eximir da responsabilidade alegando que não tem registro. Não, meu amigo, não. Ninguém vai poder se beneficiar da sua própria torpeza, tá? Se você exerceu a atividade, você vai responder por ela, ainda que você tenha exercido de uma forma irregular, tá bom? Então, eu falei sobre benefícios. Né? Um empresário regular, ele tem benefícios de lei. Que benefícios são esses? Primeira coisa, meus amigos, o empresário regular, que tem o seu registro lá, tudo certinho, ele vai poder contratar com o poder público, participar de licitações, melhor dizendo. Tá? Ele vai poder requerer a sua própria recuperação judicial, certo? Lembrando que você só pode requerer a sua própria recuperação judicial. Não pode requerer de terceiro. Você não tem legitimidade, nesse caso, para isso. Um empresário não pode requerer a recuperação judicial de um outro empresário ou sociedade empresária. Tá? O contrário ocorre na falência. Você pode pedir a sua própria falência, sua autofalência, mas também pode pedir a falência de outrem. Tá? A gente vai ver isso mais na frente, tá? Só para a gente fazer essa diferenciação. Você não vai poder gozar, não vai poder usufruir de benefícios fiscais, né, que o governo concede, né, em questões fiscais. Então, o registro do empresário, ele facilita muito a vida do empresário, por isso que ele é importante, tá? Ele é obrigatório, tá? É como eu falei, o empresário ele pode até exercer a atividade, mas ele é obrigado a se registrar, para que ele possa exercê-la de uma forma regular, tá bom? É o que nós dizemos aqui, né, falamos aqui, no artigo 967 do Código Civil, tá certo? É uma questão de formalidade, de regularidade e não a condição de existência. Tá certo, meus amigos? Bem, o que é que a gente pode falar agora, antes de entrarmos na resolução das questões? É um ponto bem importante, que fala da capacidade dos impedimentos para exercer a atividade empresarial. Esse regramento está contido nos artigos 972 a 980 do Código Civil.
tá? Trata das pessoas que não podem exercer atividade empresarial por alguma causa, seja por uma questão pessoal ou por uma questão de uma função que ela exerça. Vejam só. Artigo 972. Podem exercer atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Bem, pleno gozo da capacidade civil. Aqueles que têm as suas faculdades mentais preservadas, aqueles que conseguem gerir, realizar atos da vida civil, dispor do seu patrimônio, tem capacidade de entendimento daquilo que acontece à sua volta, de contrair relações jurídicas, obrigações, ser um sujeito de direitos, um sujeito de obrigações, certo? E legalmente impedidos. Mas como assim legalmente impedidos? Existem pessoas que são legalmente impedidas de exercer atividade empresarial? Sim, meus amigos, existe sim. Um exemplo disso: servidores públicos federais da ativa, magistrados, membros do Ministério Público, militares da ativa também, e ainda as pessoas que foram condenadas por crimes falimentares, enquanto perdurar os efeitos da condenação, enquanto perdurar aquele lapso temporal, aquele espaço de tempo em que ela não pode exercer atividade empresarial, ela fica impedida, ok? Então, nós temos essa situação aí no artigo 972 do Código Civil. Bem, aí nós passamos aqui para o artigo 973, que diz o seguinte: a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, atividade empresarial, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas logicamente, gente. Tá? Ninguém vai poder se beneficiar da sua própria torpeza, como eu falei para vocês. Ah, não podia exercer? Beleza. Exerceu? Vai ter que responder. Tá? Não vai prejudicar um terceiro de boa fé. Ok? Não vai se eximir das obrigações contraídas também. Ok, meus amigos? Então, nós passamos aqui para o artigo 974. O artigo 974 ele traz uma regra bem interessante. Vejam só. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Como assim? Vejam. Pode acontecer, meus amigos, de uma pessoa, de um empresário que era capaz, tá? Por uma causa superveniente, ele se tornar incapaz. Ele não conseguir mais gerir sozinho os seus atos na vida civil. Não conseguir mais exercer sozinho, não por impossibilidade física, né, mas impossibilidade cognitiva, intelectual, alguma razão que ele não consiga mais exprimir a sua vontade livremente. Tá? Então, por uma razão superveniente, ele vai precisar de um assistente ou de um representante. Ele pode continuar o exercício da atividade, desde que por meio de um representante ou de um assistente. Tá bom? Agora, o artigo ele nos fala outra coisa aqui. Por seus pais, exercida por seus pais ou pelo autor de herança. Como assim, professor? Meus amigos, vejam só, como ele fala por seus pais, a gente já lembra de quê? De sucessão, tá? Os pais de um determinado sujeito eram empresários, eram proprietários de uma empresa, tá? Exerciam uma determinada atividade empresarial. Só que eles vieram a falecer, imagine, numa situação bem trágica, em que os pais, o pai e a mãe, o genitor e a genitora, eles falecem num acidente de avião, num acidente de automobilístico, rodoviário. Então aquela pessoa, aquele sucessor, aquele herdeiro, tá? Ele vai assumir, vai receber todos aqueles direitos e, consequentemente, as obrigações, né, decorrentes daquela atividade. Então ele pode continuar, mesmo que ele seja incapaz, só que aí entra a questão do assistente, do representante, tá? Ele pode continuar o exercício daquela empresa, né, que era exercida por seus pais e que ele recebeu a título de sucessão. Ou mesmo, se não forem os transmissores, né, aqueles que estão transmitindo esse bem, né, essa empresa, se não forem seus pais, for uma transmissão a título de transmissão testamentária. Alguém,
um parente próximo de repente, alguém com quem essa pessoa, esse incapaz, ele tinha uma relação muito próxima, ao ponto dessa pessoa deixar, através do testamento, uma empresa para ele. Tá? Então ele pode continuar o exercício dessa atividade, né, pelo autor da herança, né, pelo testador. Ok, meus amigos? Que é exercida pelo testador ou pelo autor de herança. Tá bom? Então é isso que nos diz aqui o artigo 974, tá bom? Vamos um pouquinho adiante. E falando aqui da responsabilidade patrimonial do empresário. Mas antes disso, a Camila está me falando aqui para eu passar o código dessa aula para vocês. O código da aula é aprendizado, tá bom, meus amigos? Aprendizado, beleza? Bem, sobre a responsabilidade patrimonial do empresário, eu vou destacar para vocês o seguinte. O empresário individual, ele responde diretamente com todos os seus bens pelas dívidas e obrigações contraídas no exercício da atividade econômica, tá? Nesses bens, nesse patrimônio, tá? Urge destacar que estão incluídos os seus bens pessoais e aqueles bens que ele utiliza para exercer aquela atividade. Não há uma separação de patrimônio entre o empresário individual e a pessoa física, tá? Tá tudo junto, ok? Então, professor, então não posso pedir a desconsideração da personalidade jurídica? Bem, não é necessário você pedir isso. Você pode atacar numa eventual execução, num cumprimento de sentença, por exemplo, diretamente o patrimônio daquele empresário, tá? O patrimônio pessoal dele, não tem problema. Ok? E nesse caso aí, não há uma limitação de responsabilidade, certo? O empresário, ele vai responder com todos os seus bens, diferentemente de um sócio que só responde, né, no limite da sua participação na sociedade, no limite da sua participação no capital social daquela sociedade. Ok? Então, há uma diferença aí entre o empresário individual e o sócio administrador, por exemplo. Ok? E ainda, meus amigos, eu ainda destaco para vocês uma coisa. O artigo 1024 do Código Civil marca isso aí também, tá? Não esqueçam. Os bens particulares de sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens pessoais, os bens sociais, perdão. Mas esse artigo 1024 é uma pena, ele não é aplicável ao empresário individual. Foi aquilo que eu falei para vocês. O sócio tem responsabilidade limitada. Então o sócio, ele pode gozar também do benefício de ordem. Benefício de ordem, artigo 1024. Primeiro são executados os bens da sociedade, depois os bens pessoais dos sócios. Tá? No caso do empresário individual, isso não ocorre. São executados os bens conforme eles venham ser encontrados, identificados, certo? Venham ser indicados pelo exequente, pelo credor. Tá? Um exemplo prático disso, imagine o seguinte. Um empresário, ele exerce uma determinada atividade, tá? Com locação de máquinas agrícolas. Tá? Ele trabalha com isso. A sua atividade é essa, locação de máquinas agrícolas. Um credor dele, tá, entra com ação de execução, se tornando um exequente, e aí ele pede que sejam executados os bens desse devedor, porque ele não pagou, ele não embargou essa execução, ele não indicou bens à penhora também. E ele descobre que esse devedor, ele possui um imóvel de grande liquidez. Como assim um imóvel de grande liquidez? Ou seja, um imóvel valorizado, um imóvel que tem uma facilidade enorme de ser vendido, de ser alienado, e assim o valor da alienação ele ser revertido para o pagamento daquele credor. Então, ele pode indicar esse imóvel antes mesmo de indicar os bens que esse empresário utiliza para o exercício da sua atividade. O empresário pode falar, não, eu tenho várias máquinas agrícolas aqui, você pode, vamos executá-las primeiro, vamos levá-las a leilão, tá? Eu pago o débito e pronto. Não, não é bem assim. Não me interessa essas máquinas agrícolas, tá? Elas são de difícil alienação, nem todo mundo vai se interessar por elas. Você tem um imóvel, ainda que não seja utilizado na sua atividade, mas aquele imóvel ali, ele é bastante líquido, ele é bastante valorizado. Então, se ele for levado a leilão, facilmente ele vai ser vendido, tem muitas pessoas interessadas e meu crédito vai ser satisfeito de uma forma mais célere possível. Isso pode acontecer? Pode.
Pode acontecer de um bem que ele utiliza até pessoalmente, por exemplo, um veículo importado, no lugar daquele caminhão que ele usa lá na atividade dele, daquele trator que ele usa na atividade dele, ser alienado primeiramente aquele veículo SUV novo, entendeu? Um veículo seminovo que ele vem utilizar, que tem uma facilidade maior de ser alienado. Ok? Tranquilo até aí? Então é isso que eu queria falar para vocês, gente, sobre o benefício de ordem. O empresário individual não goza dele, o sócio sim. Tá bom? Bem, outra coisa que eu queria falar para vocês, que muitas vezes acaba confundindo a cabeça da gente, né, na hora do estudo, na hora da resolução das questões. Trata-se do enquadramento do empresário, né, nos termos da Lei Complementar número 123.123 de 2006. Essa lei, meus amigos, ela trata de enquadramento para fins tributários, tá? Para fins de concessão de benefícios tributários, de simplificação no que diz respeito a declarações, ao cumprimento de exigências do poder público, etc. E ela toma como base, essencialmente, a arrecadação bruta do empresário. Vejam só. Nós temos ME e EPP. Não pode compreender as sociedades anônimas, tá? Não tem sociedade anônima classificada como ME ou EPP. Sociedade anônima e sociedade em comandita por ações. Ou seja, sociedade por ações não podem ser classificadas como ME ou EPP, tá? São qualificações jurídicas quanto ao faturamento da empresa, para que se encaixem na Lei Complementar 123 de 2006, ok? Aí nós vamos para o seguinte. É considerada microempresa aquela que aufira, que receba, né, em cada ano calendário, receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Ou seja, é considerado um ME essa empresa, né, que tem uma renda bruta igual ou inferior a R$360 mil. A empresa de pequeno porte, EPP, é aquela que tem uma renda bruta, tá? Renda bruta, não confundam com renda líquida, certo? A banca pode querer confundir vocês, enganar vocês por uma definição como essa, mas é renda bruta. Essa renda bruta superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Já o MEI, o microempresário individual, ele possui uma receita bruta anual até R$81 mil. Ok, meus amigos? Esses limites de faturamento ficam aí também como objeto de estudo para vocês, tá? Para vocês mentalizarem, memorizarem essas classificações que são de grande importância, tá bom? Então, vamos fechar aqui essa primeira parte da teoria geral do direito empresarial, e vamos resolver algumas questões que tratam justamente daquilo que a gente abordou agora nessa nossa revisão. Vamos lá? Vejam só. Eu trago para vocês uma questão que foi abordada no 35º Exame de Ordem, no ano de 2022. A questão diz o seguinte: a fisioterapeuta Alhandra Mogeiro tem um consultório em que realiza seus atendimentos, mas atende também em domicílio. Veja, é uma fisioterapeuta. É alguém que cursou uma graduação em fisioterapia. Isso já fornece uma pista para vocês, tá? Doutora Alhandra não conta com auxiliares ou colaboradores. Tá, tudo bem. Mas tem uma página da internet exclusivamente para marcação de consultas e comunicação com seus clientes. Com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. Letra A. Não se trata de empresário individual, em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica, haja ou não a atuação de colaboradores. B. Trata-se de empresário individual, em razão do exercício de profissão liberal e prestação de serviço com finalidade lucrativa. C. Não se trata de empresário individual, em razão do exercício de profissão intelectual, só configurar a empresa com o concurso de colaboradores. E D. Trata-se de empresário individual, em razão do exercício de profissão intelectual com emprego de elemento de empresa, pela manutenção da página na internet. Meus amigos, é o seguinte. Nesse caso aí, vocês já identificam que essa pessoa ela exerce uma atividade de natureza intelectual.
Falei para vocês, ela teve uma formação em fisioterapia. Beleza, tá? O fato de ela exercer essa atividade com colaboradores ou não quer dizer nada. Não vai ser isso que vai classificá-la como, vai enquadrá-la como empresária. O empresário ele pode exercer a sua atividade com ou sem colaboradores. Não é o que vai o ponto determinante, o traço determinante. O que vai determinar é a natureza da atividade. Nesse caso aqui, nós temos uma atividade de natureza intelectual, uma profissão intelectual de natureza científica, melhor definindo, tá? Então, ela não é empresária. Não se trata de empresária. Tá? A gente já descarta aqui a letra B e a letra D, certo? Como eu falei para vocês que a questão do concurso de colaboradores ela é irrelevante, tá? Então nós ficaríamos aqui com a letra A. Não se trata de empresário individual, em razão do exercício de profissão intelectual de natureza científica, haja ou não atuação de colaboradores. B, tá errada, como eu falei para vocês, né? Ela não é empresária individual, tá? Ainda que tenha essa atividade dela uma finalidade lucrativa. Lógico, não é uma atividade a título gratuito, tá? Mas não é isso que vai defini-la como empresária. Não apenas isso, tá? Não se trata de atividade empresária individual, não se trata de empresário individual, melhor dizendo, na letra C, em razão do exercício de profissão intelectual só configurar a empresa com um concurso de colaboradores. Não, isso não tem nada a ver. Tá? Como falei para vocês, empresário pode exercer atividade sem o concurso de colaboradores. Tá? E a questão da manutenção da página na internet, isso é só um elemento de comunicação entre ela e seus clientes, tá? Que não necessariamente vai classificá-la como empresária. Ok? A nossa resolução, nosso gabarito está aqui, tá? Deixo para vocês aqui na tela. Vocês copiem, tiram uma foto, tiram um print, tá? Para análise posteriormente, mas vai ter no material também, tá bom? E eu destaquei para vocês aqui o artigo 966, tá? Parágrafo único, mais especificamente, que trata do exercício da atividade de natureza intelectual, científica, né? Que é o caso da Alhandra Mogeiro. Ok, meus amigos? Pois bem, vou passar adiante, tá? Nosso tempo é curto, nós temos apenas 1h30, já são 10h32, 33 aqui no meu relógio. Então, nós temos ainda um pouco menos de 1 hora para terminarmos de apontar esses pontos, né? Esses aspectos essenciais para vocês do direito empresarial para a preparação do exame de ordem. Não vamos conseguir dissecar todo o assunto de direito empresarial, mas apontar aquilo que é indispensável para vocês, tá bom? E aí nós vamos para a próxima questão, uma questão que foi abordada no 29º exame de ordem, no ano de 2019. Essa questão diz o seguinte: Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e consulta você, como advogado ou advogada, para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na Sociedade Empresária Redenção da Serra Alimentos, limitada, é uma sociedade limitada, cujo capital social se encontra integralizado. Apoiado na disposição do Código Civil sobre o assunto, você respondeu que: letra A. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual. B. Não é permitida a participação de menor, absoluta ou relativamente incapaz, em sociedade, exceto nos tipos de sociedades por ações. C. Não é permitida a participação do incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, salvo se a transmissão das cotas se der em razão de sucessão causa mortis. E letra D. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, desde que esteja assistido no instrumento de alteração contratual, devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade por ele. E aí, meus amigos, o que é que vocês me dizem a respeito dessa questão? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Primeiro, nós temos uma pessoa relativamente incapaz, tá? O filho do Álvares Florence. Esse Álvares Florence, ele detém cotas numa sociedade empresária limitada, tá? E ele quer repassar essas cotas para o seu filho. Isso é possível? Sim, é possível sim. Ainda que o seu filho seja relativamente incapaz, tá? Mas como é que isso vai acontecer?
Isso vai acontecer, né, esse ingresso desse filho no quadro societário da empresa. Quadro societário é aquele que indica as pessoas que têm uma participação no capital social, aqueles que detêm cotas, como no caso, ou ações, uma sociedade por ações, tá? Então isso é permitido, desde que ele esteja assistido, ele tem um assistente naquele ato da alteração contratual, da inclusão dele no quadro societário. Mas ainda ele só pode figurar como sócio. Gente, sócio não é empresário. Sócio não é empresário. Por quê? Porque o sócio que não é um sócio administrador, ele não necessariamente vai participar daquela atividade desenvolvida pela sociedade. Não vai desenvolver a atividade empresarial que é o objeto da sociedade. Ele apenas detém parte do capital social, ou seja, ele participa dos lucros e das perdas também nos exercícios societários. Sua participação pode ser resumida a isso, muitas vezes. Tá? Ele não vai administrar, praticar atos de gestão, de disposição em relação ao patrimônio daquela sociedade, em relação ao exercício daquela atividade. Tá? Ao incapaz é vedada essa administração. Então, nesse caso aqui, o filho do Álvares Florencio pode ser sim, pode ingressar no quadro societário, pode ser sócio, desde que devidamente assistido, tá? Mas tem que constar a vedação em relação a ele quanto ao exercício da administração da empresa, da sociedade empresária. Então, a nossa resposta aqui, meus amigos, seria a letra D, tá certo? Seria a letra D, a resposta correta. E o nosso gabarito ficou aqui da seguinte forma. Em razão da regra contida no artigo 974, caput, é permitido ao incapaz, por meio de representante, no caso do absolutamente capaz, ou devidamente assistido, no caso do relativamente capaz, né, que é o caso lá da questão, continuar a empresa antes exercida por seus pais, mediante prévia autorização judicial. Ainda tem esse detalhe. É o juiz quem autoriza, tá? Ele simplesmente não vai poder ingressar no quadro societário, ainda que ele cumpra, que ele observe aqueles requisitos que nós falamos, né, da questão da assistência, tá, e da vedação ao exercício da administração. Tem que ter uma autorização judicial prévia. Tá? E essa vedação ao exercício da administração da sociedade, ela está contida no parágrafo 3º, inciso 1º do artigo 974 do Código Civil. Tá bom, meus amigos? Então, resposta aqui. Mas por que as demais estão incorretas? Vamos lá, vamos até elas. Letra A. É permitido o ingresso relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual? Não, não basta essa assistência. Tá? Nós vimos o porquê. Não é permitida a participação do menor, absoluto ou relativamente capaz. Já corta aí. É permitida sim, mas dentro daquelas condições. Exceto nos tipos de sociedades por ações. Não, a gente está tratando de uma sociedade limitada. Tá bom? Não tem nada a ver. Não é permitida a participação do incapaz em sociedade, mesmo que esteja representado ou assistido, salvo se a transmissão das cotas se der em razão de sucessão causa mortes. Não, não tem nada a ver. Tá? Essa transmissão pode ocorrer a outro título também. Tá bom? E letra D é a nossa resposta correta. Ok, meus amigos. Vamos prosseguir? Agora eu vou entrar aqui em outro assunto bastante importante do direito empresarial. Né, que em algumas faculdades, em algumas graduações, é até inclusive ministrado em uma matéria separada. Né, títulos de crédito, direito cambial, direito cambiário, né, existem algumas variações de nomenclatura. Tá? E os títulos de crédito eles são muito importantes, mesmo que determinados institutos, por conta do avanço né, da dinâmica empresarial, né, do mundo em que nós vivemos, com tanta utilização de meios eletrônicos para transações financeiras, né, o desuso de alguns títulos de crédito, como por exemplo, letra de câmbio, cheque, tá? Muitas vezes até a nota promissória também, né? Essas situações, mesmo que isso não seja tão utilizado como antigamente, mas são institutos que estão previstos no nosso ordenamento jurídico. Né, com diplomas legais, dispositivos legais que estão sob vigência. Então, se estão sob vigência, devem ser observados pelo operador do direito. Portanto, podem cair na prova de vocês do exame de ordem. Tá? E geralmente cai.
Geralmente cai pelo menos uma questão sobre direito cambiário, tá? Então fiquem bem atentos. Aqui eu destaco para vocês, meus amigos, a definição legal. Essa definição legal está contida no artigo 887 do Código Civil. O título de crédito, documento necessário do exercício literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Vejam, documento, né? Então está representado por um documento, dá aquela ideia de papel, algo impresso. Embora existam documentos virtuais, como por exemplo as duplicatas escriturais. Tá? Dá aquela ideia de cártula, quando fala em cártula, fala em papel, né, em impressão, tá certo? Então, documento necessário do exercício literal. Por que exercício literal? Exercício literal é que as relações jurídicas que abrangem aquele título de crédito, relacionadas àquele título de crédito, elas devem estar contidas nele. Tá? O exercício literal, tudo que diz respeito ao título de crédito tem que estar contido nele, não pode estar contido num documento separado. Tá? E o exercício autônomo, por quê? Quando esse título ele entra em circulação, através, por exemplo, do endosso ou da cessão civil de crédito, ele se desvincula do negócio que lhe deu origem. Tá? A gente vai ver mais adiante. Mas ele se torna uma fonte de direitos e obrigações autônoma, desvinculada, tá, daquele negócio que deu origem, que deu causa à sua emissão, à sua criação, certo? É um aspecto muito importante dos títulos de crédito, tá, que permitem essa circulação entre diferentes sujeitos. Bem, gente, tem alguns princípios bem importantes aqui. Opa, agora sim. Tem uns princípios bem importantes aqui do direito cambiário que vocês não podem esquecer. São o princípio da cartularidade, da literalidade, da autonomia e da abstração. Quando eu falei para vocês, princípio da cartularidade, o crédito, quando eu falo crédito, eu estou falando de direito, o direito de exigir o pagamento de uma determinada quantia, por conta daquele documento, daquela cártula, daquele documento, daquele papel, tá certo? Ele tem que estar na posse do credor, você só pode exigir, em regra, tá, o pagamento quando você detém um título. Mas, ainda assim, a lei confere algumas exceções a essa questão da posse do título, como, por exemplo, o protesto da duplicata por indicação. Quando a duplicata ela não é devolvida para o credor depois do aceite do devedor. Vejam, a duplicata é enviada, remetida para o devedor para que ele manifeste o seu aceite. O que seria o aceite numa duplicata? A gente vai ver mais adiante, mas eu vou adiantar para vocês aqui agora. Tá? O aceite é o reconhecimento da existência daquela obrigação. Tá? Então, a duplicata vai para o devedor, ele aceita, manifesta a sua concordância com aquele valor que está sendo cobrado, porque a duplicata é emitida pelo credor, e ela retorna para o credor. Mas nos casos em que ela não retornar, que ela não for devolvida ou que o aceite não for manifestado, essa duplicata ela pode ser protestada por indicação. Tá? Literalidade. Tudo que disser respeito ao título de crédito tem que estar constante nele, contido nele. Tem que estar escrito ali. Certo? Por isso que as condições, atos jurídicos que não estão contidos no título de crédito, elas não possuem eficácia, não possuem exigibilidade em face do portador daquele título, tá? Porque não se presume um conhecimento dele a respeito daquelas situações que aconteceram, até antes mesmo do título chegar às mãos dele, certo? Um exemplo disso, a questão do aval, do endosso, tá? Esse tipo de situação. Uma proibição do endosso também. Tá? Tudo isso tem que estar constando lá no título. Tá? Questão da autonomia, como eu falei para vocês, tá? Que essas relações jurídicas decorrentes de um título de crédito, elas são independentes entre si. Como assim, professor? Relações jurídicas decorrentes do título? Uns endossos sucessivos. Endosso é o que, meus amigos? Endosso é a transmissão do título de crédito, né? Transmissão do direito representado por aquele título de crédito. Certo? Então, cada transmissão que ocorre, podendo ter ou não um avalista, ou seja, alguém que garanta o pagamento daquele título de crédito em favor, né, em nome daquele devedor, daquele endossante, cada relação dessa, ela é
ela é abstrata, ela é autônoma, melhor dizendo. Ela é autônoma, desvinculada das que aconteceram anteriormente e das que vão acontecer posteriormente a ela, certo? São situações que a gente não vê tanto na nossa prática atualmente, né? Justamente por isso que eu falei para vocês. As relações jurídicas elas se tornaram, no que diz respeito aos títulos de crédito, mais simplificadas, avançou-se muito nessa questão. Tá? Utiliza-se muito os meios eletrônicos para pagamentos, para garantias, etc. Mas essas situações ainda existem, ainda são exercidas, ainda são realizadas na prática empresarial. Tá bom? Bem, meus amigos, a questão da abstração, o princípio da abstração. Após ser colocado em circulação, o título de crédito se desvincula do negócio jurídico que deu causa à sua emissão. Por exemplo, imaginem uma nota promissória. Uma nota promissória que foi endossada, foi passada para uma outra pessoa. Então, aqui é essa pessoa que recebe essa nota promissória, o endossatário, ele vai se subrogar no direito, né, vai adquirir o direito de exigir daquele devedor principal, primitivo, o pagamento da nota em seu favor. Porque aquele credor primitivo, inicial, que endossou a nota para ele, ele repassou, ele transmitiu aquele direito. Tá? Então, a relação que existia entre o devedor e o credor inicial, ela é autônoma da relação que passa a existir entre, novamente, o devedor e o novo credor, né? O endossatário. Ok? Então, tem essa abstração, essa desvinculação. Por isso que o título pode circular de várias mãos, tá? Sem perder a sua validade, sem perder as suas características. Ok? Inoponibilidade das exceções pessoais, em que as exceções pessoais entre as partes elas não podem ser opostas aos terceiros de boa-fé, ou seja, aquelas pessoas que não tiveram conhecimento daquela situação, que não participaram da negociação, tá? Por exemplo, um vício que foi reputado ao negócio que deu causa à emissão do título, uma venda que foi desfeita, por exemplo. Tá? Uma venda que foi desfeita, mas o pagamento dessa venda foi garantido por quê? Pela nota promissória. Ah, mas a venda foi desfeita. O comprador, o devedor, ele já não está devendo mais. Sim, tudo bem, só que esse título foi posto em circulação. Aquela nota promissória passou das mãos do credor inicial para uma outra pessoa, para o endossatário. Então, esse endossatário, tá, vai exigir daquele devedor, daquele comprador, tá, o pagamento da nota. Aí o comprador vai falar para ele, o negócio foi desfeito, não estou devendo mais nada. Tá? Eu já devolvi, inclusive, a mercadoria lá para o vendedor, certo? Para a pessoa que passou a nota promissória para você. Você tem que ir atrás delas. Não, nada disso. Eu entendo a sua situação, entendo que foi desfeito, tá tudo bem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu recebi esse título, agora eu estou te cobrando. Você vai ter que me pagar. Depois você vai lá atrás do vendedor para receber, tentar buscar o reembolso do valor. É assim que funciona essa situação, essa dinâmica da circulação do título de crédito. Tá bom? Bem, quanto ao motivo da emissão, o título pode ser causal, quando ele é vinculado a uma causa. Né? Essa causa ela tem que ser declinada, ela tem que ser indicada, que é o que ocorre, por exemplo, com a duplicata. A duplicata ela tem origem numa compra e venda mercantil ou numa prestação de serviços. Ela é ligada a uma fatura. Nessa fatura tem que provar, tem que constar lá, está demonstrado que o serviço foi prestado, que a mercadoria foi adquirida. Esse tipo de situação, para que a duplicata ela possa produzir efeitos em face daquele devedor. Ela não vem a ser uma duplicata fria. O que é uma duplicata fria? É uma duplicata sem lastro, sem causa, que foi emitida de uma forma fraudulenta, aleatória, vamos dizer assim. Tá? Porque a duplicata ela é emitida por quem? Pelo credor. Por isso que ela precisa do aceite do devedor, o reconhecimento do devedor. Tá bom, meus amigos? Bem, título abstrato, aquele que não exige uma causa específica para a sua criação. Tá? Por exemplo, o cheque e a nota promissória. Você emite o cheque, você emite a nota promissória. Então não precisa declinar a causa. É uma dívida que você está assumindo ali. Presume-se que você tem consciência de que está assumindo uma dívida por conta daquele título de crédito. Você está emitindo o título em favor de uma pessoa. Tá? Então não precisa da causa subjacente àquele negócio. Tá bom? Quanto à transferência do título,
O título ele pode ser transmitido ao portador, que não há identificação do beneficiário, né? Ocorre pela simples tradição, a simples entrega. Está previsto no artigo 904 e também no artigo 905 do Código Civil. E títulos nominativos, tá? A transmissão desse título, né, ela ocorre apenas por endosso. Por quê? Porque há uma identificação do beneficiário do título. Tá? Em favor de quem aquele título foi emitido. Então precisa haver o endosso, certo? A tradição, a entrega do título, acompanhada do endosso, que é a transmissão dos direitos. Ok? Mas também ela pode ocorrer através da cessão civil de crédito. Né? É a chamada cláusula não à ordem. Cláusula à ordem, gente, endosso. Cláusula não à ordem, cessão civil de crédito. Tá bom? Quanto à estrutura da relação obrigacional, ordem de pagamento, em que você, como devedor, ordena que um terceiro faça o pagamento ao beneficiário. Você, devedor, é o sacador, o emitente do título. O sacado é aquele que recebe a ordem, por exemplo, uma instituição financeira, aquela que detém o valor. Tá? E o beneficiário ou tomador, logicamente, o próprio nome já está dizendo, é aquele que vai receber o pagamento. Tá? E promessa de pagamento. Ordem de pagamento, eu indico para vocês aqui o quê? Uma letra de câmbio. Tá? Um cheque também. É uma ordem de pagamento. A promessa de pagamento, no caso, seria o quê? Uma nota promissória, tá? Em que apenas duas figuras. O promissário, certo? Aquele que promete pagar o devedor, ou o promitente, o beneficiário dessa promessa de pagamento, o credor, né? O que vem a ser o aval, meus amigos? A aval é a garantia do pagamento daquele título de crédito. Certo? É uma garantia cambiária, é diferente, por exemplo, da fiança, que é uma garantia contratual. A fiança, ela pode ser dada numa cláusula do contrato, um contrato de locação, por exemplo, ou em um contrato separado, em anexo. Já o aval não, tem que ser dado no próprio título, sob pena de ser considerado não existente. Tá? Esse aval ele pode ser total, pode haver uma garantia de toda a dívida, ou pode ser um aval parcial, uma garantia de apenas parte dessa dívida. Certo, meus amigos? O avalista ele garante apenas parte da dívida. O aval é em branco quando se não indica em favor de quem o aval está sendo dado. Certo? E ele é em preto quando se indica o avalizado, a pessoa em favor de quem ele é dado. Tá? É completo quando garante toda a dívida e parcial quando garante apenas parte dela. Tá? O aval ele é uma obrigação autônoma em relação à principal. Se a obrigação principal for extinta, o aval ele permanece subsistindo, produzindo efeitos, tá? Diferente da fiança também, nesse sentido. Tá? E o avalista não goza do benefício de ordem para fins de pagamento, ou seja, ele não pode exigir que primeiro seja acionado o devedor, né? O avalizado, para que depois venha, se ele não tiver bem suficiente, se ele não pagar a dívida, esse avalista venha a ser acionado. Não, os dois são acionados ao mesmo tempo para pagamento, tá? Como, por exemplo, numa ação de execução de título extrajudicial. Nós temos também o aceite. O aceite é o reconhecimento da existência daquela dívida, né, daquela obrigação, que ele é dado em títulos como a duplicata, como eu falei para vocês, e as letras de câmbio. Tá? Esse azeite, olha a gafe que eu cometi agora, o azeite, não gente, é aceite, pelo amor de Deus. Esse aceite ele pode ser limitativo, tá? Quando apenas parte da dívida é reconhecida, ou modificativo. A dívida, por exemplo, ela pode ser reconhecida na sua integralidade, mas existem algumas condições para o reconhecimento, como data de vencimento, lugar de pagamento, a forma de pagamento, etc. Tá? Modifica aquela obrigação de alguma maneira. Tá? O protesto, meus amigos, é outro ato muito importante, porque o protesto ele tem um condão, tem um efeito de constituir aquele devedor em mora. Tá? É um ato público. Por quê? Porque é de responsabilidade de um tabelião, aquele que exerce uma função pública. Tá? Que é titular de um cartório de títulos e documentos, de notas. Ok? Tem uma função regulamentada. Ok? Então, vai constituir o devedor em mora. Vai, inclusive, tornar essa mora conhecida para terceiros.
Porque os terceiros que venham contratar com essa empresa, por exemplo, vão exigir o quê? Uma consulta, né, a respeito do bom nome dessa empresa no mercado, saber se ela tem títulos protestados, se ela é uma devedora contumaz, por exemplo, que isso vai indicar o quê? A saúde financeira dessa empresa. Vai indicar se ela é uma empresa segura para que possam ser firmadas parcerias, contratações e etc. Tá? É um indicativo, na verdade, de uma segurança numa relação jurídica empresarial. Tá? Um instituto de grande importância. Ok? E esse protesto ele pode ser, em alguns casos, obrigatório, como, por exemplo, no protesto para fins falimentares. Se um título de crédito for o inadimplemento de um título de crédito, ele for uma causa para o ajuizamento, para um pedido de falência de um terceiro, esse título de crédito ele tem que estar protestado. Tá bom, meus amigos? Passando adiante, nós vamos falar sobre endosso. Gente, estou correndo um pouquinho para poder a gente conseguir encaixar tudo aqui, tá? Nessa nossa breve exposição. O endosso é a transferência do título. Um endossante transfere o título para o endossatário, certo? A simples tradição ela transfere a posse da cártula, mas a transmissão dos direitos de uma forma regular é feita através do endosso, tá? Com a transferência do título, há também essa responsabilidade pelo pagamento do título, tá? Em que, num endosso, o endossante ele responde tanto pela existência do crédito quanto pelo pagamento, ou seja, é uma cláusula pró-solvendo. Já, e aliás também, outro ponto que eu quero destacar, cláusula à ordem ou pró-solvendo, tá? Já a cláusula não à ordem ou pró-soluto, né, é a cessão civil de crédito, em que há transmissão do crédito, mas não há garantia de pagamento, tá? O endossatário que vai correr atrás daquele devedor para receber o seu crédito, o seu pagamento, ok? Mas também o endosso ele pode ser realizado com a cláusula sem garantia, afastando essa responsabilidade pela garantia do pagamento. Mas o crédito, aí sim, tem que ter uma responsabilidade pela existência desse crédito. Tá bem, meus amigos? Espero que vocês estejam gostando aqui dessa nossa exposição sobre títulos de crédito. Como eu falei, são situações que muitas vezes a gente não tem contato, a gente não vê na prática, mas que existem, né? São realizadas, tá certo? Aguentem mais um pouquinho aí, tá? Aguentem mais. Domingão tá bonito, mas vamos estudar, vamos focar nessa reta final, tá certo? Bem, o endosso é lançado no próprio título, logicamente, tá? Ele pode ser em branco e em preto também. Em branco não há especificação do endossatário, em favor de quem está sendo feito esse endosso. Tá? E em preto, o nome do endossatário está constando lá, específico lá. Tá bom? E o endosso mandato é o chamado endosso procuração, em que não há transferência da propriedade do título, tá? Mas tão somente a concessão de poderes ao endossatário, como, por exemplo, poderes de cobrar esse título, poderes de realizar um outro endosso, é o endosso procuração, tá? Endosso mandato. Está previsto nos artigos 18 da Lei Uniforme de Genebra, a LUG, tá? Decreto-Lei número 57.663, e o artigo 917 do Código Civil. Tá? Endosso calção, endosso garantia. É aquele cheque calção, em que você garante o pagamento de uma dívida, mas a dívida ela não vai ser cobrada diretamente por aquele título. Aquele título é dado como garantia. Assim que você realizar o pagamento, o título lhe é devolvido. Agora, se você não realizar o pagamento, o título vai ser executado. Tá? Você emite um cheque garantia, cheque calção. Tá? Você se compromete a fazer um pagamento daqui a 5 dias, aquela pessoa, e deixa lá o cheque com ela. Olha, se eu não pagar, você pode depositar esse cheque. Tá? Se você paga dentro do prazo, você recebe o cheque de volta. Se não, o cheque vai ser depositado e vai ser pago de acordo com os fundos que você tem na sua conta. Ou não, e vai virar um processo judicial. Tá bom? Bem, endosso póstumo. O título é endossado após o protesto ou decurso do prazo para fazê-lo, né? Que existe um prazo específico para tanto. Tá? Aí, nesse caso, ele vai ter um efeito de cessão civil de crédito, em que não há responsabilidade do endossante pelo pagamento, mas tão somente pela existência do crédito. Tá?
Gente, vamos responder questões a respeito aqui dos títulos de crédito. Eu queria trazer para vocês essa questão aqui do 35º exame de ordem, né? Que fala o seguinte, isso foi no ano de 2022. Riqueza Comércio de Artigos Eletrônicos, LTDA, sacou duplicata na modalidade cartular em face de papelaria Sul Brasil, LTDA, que foi devidamente aceita, ou seja, foi reconhecida a duplicata, com vencimento para o dia 25 de março de 2022. Destaque essa data. Antes do vencimento, ou seja, antes de 25 de março, a duplicata foi endossada para Saudades Fomento Mercantil S.A. No dia do vencimento, a duplicata não foi paga. Porém, no dia seguinte, foi prestado aval em branco datado pelo avalista Antônio Carlos, ou seja, o Antônio Carlos se tornou avalista daquela duplicata. Aval em branco, ele não identificou em favor de quem estava dando o aval. Acerca da validade do cabimento do aval dado na duplicata após o vencimento, assinale a afirmativa correta. Letra A. É nulo o aval após o vencimento da duplicata, por vedação expressa no Código Civil, diante da omissão da Lei nº 5.474, a Lei das Duplicatas, né, de 1968. É válido o aval na duplicata após o vencimento, desde que o título não tenha sido endossado na data da prestação do aval. C. É nulo o aval na duplicata cartular, sendo permitido apenas na duplicata escritural ou virtual, tá? E mediante o registro do título perante o agente escriturador. E letra D. É válido o aval dado na duplicata antes ou após o vencimento, por previsão expressa na Lei das Duplicatas. E aí, meus amigos? Letra A, letra B, letra C ou letra D? E aí, gente? O aval foi dado após o vencimento. Nós estamos tratando do chamado aval póstumo. Então, essa situação ela é possível? Sim, meus amigos. Ela é possível. E a resposta correta seria a letra D. Esse aval póstumo, certo? Ele é dado após o vencimento do título, tá? E produz os mesmos efeitos do aval regular, do aval dado anteriormente ao vencimento. Isso tudo está previsto no artigo 12, parágrafo único da Lei 5.474 das Duplicatas, de 1968, que está aqui para vocês. Tá ok? Destaque aqui para o parágrafo único que diz aqui: o aval dado posteriormente ao vencimento do título produzirá os mesmos efeitos que o prestado anteriormente àquela ocorrência, anteriormente ao vencimento. Tá? Então, eliminamos a letra A, não há essa vedação. B, é válido o aval após o aval da duplicata após o vencimento, mas desde que o título não tenha sido endossado, não, tem nada a ver isso aí, tá? É possível sim. C, é nulo o aval? Não, o aval é válido sim, tá? Sendo permitido apenas na duplicata escritural, não, tem nada a ver, não é isso. E letra D seria a resposta correta. Tá bom, meus amigos? Passando adiante, eu tenho mais uma questão aqui para resolver com vocês, em que nós temos o seguinte, a questão de 2018, tá? No ano de 2018, no 27º exame de ordem. A questão diz assim: Resende Piraí sacou duplicata de serviço em face de Italva Louças e Metais, que aceitou. Sacar a duplicata, gente, é emitir a duplicata, tá bom? Aceitar é reconhecer a existência daquela obrigação. Antes do vencimento, o título foi endossado para Walter, ou seja, já tem uma terceira pessoa aí. Resende Piraí, Italva Louças e agora Walter. Walter recebeu a duplicata. Há um aval em preto no título dado por Casimiro Cantagalo em favor do sacador. Opa, Casimiro Cantagalo, perdão. Ele é o avalista e ele indicou em favor que ele está dando esse aval, né? Um aval em preto. Após o vencimento, ocorrido em 11 de setembro de 2018, a duplicata foi levada a protesto por falta de pagamento, em 28 de setembro do mesmo ano. Vejam, temos aqui um protesto tempestivo, tá? Tempestivo dentro do prazo de 30 dias, ok? 11 de setembro, 28 de setembro. Pois bem, com base nas informações dadas, assinale a opção que indica contra quem Walter, o endossatário da duplicata, que ele recebeu a duplicata, poderá promover a ação de execução. Ele pode exigir o pagamento de quem? Italva Louças e Metais, exclusivamente, em razão da perda do direito de ação em face dos coobrigados pela apresentação da duplicata a protesto por falta de pagamento, além do prazo de um dia útil após o vencimento. Não é nada disso. Resende Piraí Casimiro Cantagalo somente, pois a duplicata foi apresentada a protesto tempestivamente, assegurando o portador seu direito de ação em face dos coobrigados, mas não em face do aceitante. Como assim? Não em face do aceitante.
Aceitante é o devedor, tá? C. Resende Piraí e Talva Louças e Metais somente em razão da perda do direito de ação em face do avalista pela apresentação da duplicata a protesto por falta de pagamento, além do prazo de um dia útil após o vencimento, não, tá errado. E letra D. Resende Piraí LTDA e Talva Louças e Metais e Casimiro Cantagalo, pois a duplicata foi apresentada a protesto tempestivamente, assegurando ao portador seu direito de ação em face dos cobrigados e do aceitante. Quem seriam esses cobrigados, meus amigos? O avalista do endossante, tá? O cobrigado, ok? Então a resposta certa, letra D, tá? Porque houve o endosso dessa duplicata, endosso regular, ainda houve um aval, que incluiu uma terceira pessoa, no caso Cassimiro Cantagalo, tá? Também se tornou corresponsável pelo pagamento do título, e esse prazo de 30 dias está previsto no artigo 13, parágrafo 4º da Lei nº 5.474 de 68. Ou seja, ele foi um protesto tempestivo. Ele pode exigir do devedor principal, do emitente ou endossante dessa duplicata, do avalista do endossante, tá? Dessas três pessoas. No caso aqui, Resende Piraí, emitente e endossante, e Talva Louças e Metais, devedora, e Cassimiro Cantagalo. Eu quero falar Santagalo, né? A mistura de Ivete Sangalo, né? Casimiro Santagalo, né? Que seria o avalista, ok? Então, letra D, meus amigos. Essa é a resposta correta. Mais uma questão de títulos de crédito, vamos lá. Antenor subscreveu nota promissória, ou seja, ele subscreveu, assinou lá o seu nome, se comprometeu a pagar, uma nota promissória no valor de R$12.000, pagável, ou seja, o vencimento em 16 de setembro de 2021. Questão do 33º exame de ordem. A obrigação do subscritor foi avalizada por Belisário, que tem como avalista Miguel, certo? E esse tem como avalista Antônio, ou seja, é uma sucessão de aval. Tá? De avais, nesse caso aí. Né? A obrigação do subscritor, a obrigação do antenor foi avalizada por Belisário. Belisário está garantido o pagamento. Mas quem garante o pagamento de Belisário é Miguel. E quem garante o pagamento de Miguel é Antônio. Ok? Após o vencimento, caso o avalista Miguel venha pagar o valor da nota promissória ao credor, assinada a opção que indica as pessoas que poderão ou poderá ser demandadas em ação de regresso. Você, avalista, pagou o título. Você pode cobrar de quem esse valor que você pagou? Tá? Não foi você que assumiu a dívida, você assumiu o pagamento, garantiu. Então você pode pedir o reembolso, entrar com ação de regresso. Letra A. Antenor e Belisário, podendo Miguel cobrar de ambos o valor integral do título. Belisário e Antônio, podendo Miguel cobrar de ambos apenas a cota-parte do valor do título. Antenor e Antônio, podendo Miguel cobrar do primeiro o valor integral e do segundo apenas a cota-parte do valor do título. E Antenor, podendo Miguel cobrar dele o valor integral. Eis que os demais avalistas ficaram desonerados com o pagamento. Como assim, desonerados com o pagamento? Não, isso não existe. Elimina a letra D aqui. Resposta correta, meus amigos, é quem são as pessoas que vêm antes na cadeia de pagamento do Miguel. O Miguel fez o pagamento, tá? Então a gente elimina aqui o Antônio, porque o Antônio está garantindo o pagamento do Miguel, certo? A gente elimina ele. Quem veio antes do Miguel? Antenor, que subscreveu a nota promissória, e o Belisário, de quem o Miguel foi o garantidor, o avalista. Então a resposta correta, letra A. Ok? Letra A, conforme previsto no artigo 899 do Código Civil, parágrafo 1º. Pagando o título, tem uma avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais cobrigados anteriores, aqueles que integram a cadeia de endosso ou a cadeia de avais. Tá bom? Ok, meus amigos, vamos terminar aqui, terminando o nosso aulão, né, nessa etapa final, nesse terço final, nós vamos falar sobre recuperação judicial e falência. Tá? São institutos, né, e dentro da recuperação judicial também tem a recuperação extrajudicial, tá? Já é um procedimento mais simplificado. Esses institutos estão previstos no artigo 11.101 de 2005, na Lei 11.101 de 2005, melhor dizendo. Tá todo o diploma, todas as relações, todos os institutos previstos naquela lei.
Isso facilita bastante o nosso estudo, tá? Condensa tudo em um único diploma legal. E para que serve a recuperação judicial, meus amigos? Justamente para preservar a empresa que ela ainda tem viabilidade, a empresa que tem condições de ultrapassar uma eventual crise financeira, condições de se superar, de voltar a sua de volta à sua saúde financeira, o seu equilíbrio, tá? A falência não, a falência é o fim da carreira, é a morte daquele empresário ou daquela sociedade empresária. Vamos dar um exemplo concreto, né? Uma ajuda, a outra dá o fim. Por exemplo, não é o caso de vocês, mas existem alunos que foram para a recuperação lá no ensino médio. Você só vai para a recuperação se você tiver condições de recuperar uma nota. Se chegar no meio do ano, melhor, no terceiro bimestre, e você já estiver reprovado, meu amigo, o que é que você vai fazer lá na recuperação? Você vai perder tempo, tá? Então você faliu. Mas se você tem condições de recuperar a sua nota, de estudar mais, mostrar que você tem condições de passar de ano, de superar aquela série, então você vai para a recuperação. É o caso do empresário que vai para a recuperação judicial. Ok? Então, quem são os sujeitos excluídos da incidência dessa lei? Existem alguns sujeitos que não podem ser submetidos a esse regime da recuperação judicial e da falência. Nós temos, por exemplo, as sociedades de economia mista, as empresas públicas, tá? As operadoras de planos de saúde, nós temos as instituições financeiras, etc. As seguradoras também, que são empresas, pessoas jurídicas que têm um regime próprio, né? Um regime de intervenção, de liquidação, tá? Que cumpre esse papel, e não a recuperação judicial e a falência. Okay? Competência para o processamento do pedido de recuperação. Bem, é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência, o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tem a sede fora do Brasil. Ah, professor, principal estabelecimento é a sede? Não necessariamente. Por quê? O principal estabelecimento é aquele que são tomadas as principais diretrizes administrativas. É de onde partem as ordens, tá? Os comandos para a condução daquela empresa, daquela atividade. Pode ser a sede? Pode, mas não necessariamente. Porque muitas vezes os empresários podem se utilizar. A recuperação judicial ela é proposta, ela é ajuizada na comarca da sede. Então, pode ocorrer um direcionamento da localização dessa sede como uma forma de se favorecer no eventual processo de recuperação judicial. O legislador ele se adiantou, teve a ideia, né, dessa situação, que poderia, esse instituto jurídico poderia ser utilizado de má fé por determinados empresários. Ok? Então, é competente o juízo da sede do principal estabelecimento. E essa competência ela não é alterada. Ainda que esse estabelecimento, no curso do processo, ele venha mudar de localização, venha mudar de comarca, a competência do processo de recuperação judicial permanece com aquele juízo para o qual foi realizada a distribuição, aquele que recebeu o pedido de recuperação judicial, tá? Ou que homologou o plano de recuperação extrajudicial. Certo, meus amigos? Deixa eu voltar aqui para a tela. Efeitos do deferimento da recuperação judicial. Vejam, suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor. Está aqui no artigo 6º, inciso 1º. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência. Inciso 2. Inciso 3º, proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, etc. Atos constritivos sobre o patrimônio do devedor. Por quê? Porque qualquer alienação, porque qualquer oneração, disposição de bens do devedor, ela deve obedecer o quê? O plano de recuperação judicial, certo? Ela não pode acontecer de uma forma livre, ela não pode acontecer de uma forma de acordo com os interesses do credor, ainda que seja no bojo de um processo judicial. Ela tem que obedecer aquela ordem que está prevista lá no plano, justamente que é isso que vai favorecer a recuperação, o soerguimento daquela empresa, tá bom? No caso da falência também, tá? A falência também se aplica a esse mesmo instituto. Agora, existe uma pegadinha.
O prosseguimento das ações em que são demandadas quantias ilíquidas. Esse prosseguimento dessas ações ele permanece no juízo em que elas foram distribuídas, para os quais elas foram distribuídas, no qual a ação tramita. Mas o que vem a ser ações em que são demandadas quantias ilíquidas? Um exemplo. Ação em que há um pedido de indenização por dano moral. Por mais que você indique lá na petição inicial o valor que você pretende a título de indenização por dano moral, ainda é uma quantia ilíquida. Por quê? O magistrado ele pode deferir aquele valor, pode aceitar aquele valor, ou pode conceder um valor menor. Isso torna aquela quantia ilíquida. Uma ação de despejo em que há a cobrança de aluguéis vencidos, ou seja, aluguéis que já se venceram na data da propositura da ação, e aluguéis vincendos, ou seja, aluguéis que vão se vencer no curso do processo. Isso é uma ação que é demandada uma quantia ilíquida, né? Prestações vincendas. Tá ok, meus amigos? Então essas ações, elas continuam tramitando lá no juízo para o qual elas foram distribuídas. Não há óbice a continuidade do processo até a fase de prolatação ou prolação da sentença ou julgamento de uma apelação, por exemplo. Agora, na fase de cumprimento de sentença, na liquidação, aí sim, esse crédito tem que ser habilitado lá no plano de recuperação judicial ou esse pedido de habilitação ser formulado lá no processo falimentar. Ok? A suspensão, né, as suspensões, as proibições que nós falamos lá nos incisos anteriores, elas duram pelo prazo máximo de 180 dias. Contado a partir de quando, meus amigos? A partir do deferimento da recuperação judicial, não da formulação do pedido da recuperação, tá? Fiquem ligados nisso. E ela é prorrogável por apenas uma vez por igual período, mas desde que devidamente justificado. Não há essa prorrogação indiscriminada por várias e várias vezes, sucessivas vezes, tá bom? Os requisitos para o pedido de recuperação judicial, tá aqui no artigo 48, gente. Eu não vou ler para vocês, mas vou deixar como objeto de estudo, tá? Esses requisitos que são requisitos cumulativos, ou seja, tem que haver a satisfação de todos eles. Não pode satisfazer apenas um ou todos menos um, né? Os 3 primeiros incisos e não o quarto, tá? Ok? Então, são requisitos cumulativos. Fica como objeto de estudo para vocês, tá? Não vou ler aqui para a gente não perder muito tempo, mas é um artigo essencial para o estudo de vocês. A contagem dos prazos no processo falimentar ela é feita em dias corridos, não em dias úteis, né? Ela não segue aquela sistemática do Código de Processo Civil, tá? É um microsistema processual, tem seus próprios prazos, a sua própria sistemática de contagem, tá? Isso está no artigo 189, parágrafo 1º, inciso 1, tá? Inciso 1º, tá? O que vem a ser o plano de recuperação judicial é a forma, né, está previsto nos artigos 53 e 54, né, os seus requisitos, mas é a forma em que o devedor ele mostra ao juízo, ele mostra aos credores como ele pretende se recuperar. O que ele vai fazer para se recuperar? Quais são as diretrizes que ele vai seguir? Ele vai mostrar que aquilo ali que ele está propondo, além dele cumprir, vai dar certo. Tá? É a forma que ele tem para mostrar a sua viabilidade na recuperação. Tá? E essa recuperação judicial, meus amigos, ela tem uma figura muito importante, que é o administrador judicial, que é a pessoa de confiança do juiz. É a pessoa que vai fiscalizar o processo de recuperação judicial. Ela é nomeada pelo próprio juiz, pelo juízo. Tá? Pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Existem pessoas jurídicas que são criadas justamente para exercer essa função. Está tudo aqui no artigo 21, tá certo? E também esse administrador judicial está sujeito às regras de impedimento e suspeição, que estão previstas lá no Código de Processo Civil, aplicáveis ao magistrado, ao representante do Ministério Público, ao escrivão e demais servidores. Tá? Órgãos de recuperação judicial. Quem é que funciona na recuperação judicial? O comitê de credores. Os credores se reúnem, tá? Formam um comitê, de acordo com as suas diferentes classes. A Assembleia Geral de Credores, quando os credores, por exemplo, vão votar o plano de recuperação judicial, vão dizer se aceitam ou não aquele plano de recuperação judicial, tá? E a contagem do voto, né, só uma observação aqui para vocês, ela é feita levando em consideração o valor do crédito, não é uma contagem por cabeça, tá? Vale, vamos dizer assim, de uma forma bem direta, vale quem tem mais, né? Tem mais poder de decisão quem tem mais crédito, ok?
E dentro de uma mesma classe, não há hierarquia entre credores, dentro da mesma classe. Tá? Existe recuperação judicial sem assembleia de credores? Sim, é possível. Quando isso acontece, meus amigos? Quando todos os credores concordarem, ninguém manifestar divergência quanto ao plano de recuperação judicial, então não precisa realizar a assembleia. Tá? É isso. Diferentemente da falência, o devedor ele é mantido na condução dos negócios. Isso está previsto no artigo 64. Tá? Ele continua exercendo a atividade, tá? Acompanhando tudo de uma forma normal, mas com a fiscalização do administrador judicial. Como eu disse para vocês, é a pessoa de confiança do juiz. Tá bom, meus amigos? E sobre o encerramento da recuperação judicial, digo a vocês que ela não dependerá da consolidação do quadro geral de credores, ou seja, o pagamento de todos os credores. Não se iludam com isso, que isso pode não ocorrer também. Tá? E quem não recebeu na recuperação judicial entra com ação de execução autônoma, certo? Isso é uma execução particular. Tá? Aí eu destaco para vocês aqui o artigo 61 da Lei nº 11.101 de 2005, que trata justamente disso. Tá bom? Falência, meus amigos, falência é o fim da linha para o empresário, sociedade e empresário, ou seja, aquele que não tem condições mais de continuar a sua atividade. E eu queria que vocês vissem a falência como uma execução coletiva, em que os credores se juntam para buscar o patrimônio daquele devedor e a satisfação dos seus créditos. Tá? É feita a arrecadação dos bens daquele devedor e aí vai se buscar, de acordo com as classes de preferência de créditos, aquilo que ele tem ainda para pagar. Né? Geralmente nem todo mundo vai receber. Aliás, muitas vezes poucos recebem alguma coisa diante de um processo falimentar. Tá? Mas cada um tem a sua especificidade. Não podemos ditar uma regra de dizer que na falência ninguém recebe. Não, não é isso. Depende de cada processo. Vai demorar muito? Depende também, né? Tem todas essas nuances, ok? Os pressupostos da falência estão lá no artigo 94. Quando é que a pessoa pode ser declarada falida? A seu próprio pedido, a sua autofalência, ou em virtude de um pedido de um terceiro, tá? Camila novamente está dizendo aqui para mim, nosso código do aulão é aprendizado, tá bom, meus amigos? Aprendizado, ela está falando aqui para mim, viu? Não esqueçam desse código. Então, pressupostos para a decretação da falência, artigo 94. Eu falei do artigo 48 lá na recuperação, não foi? É importante? É. O artigo 94 também é importante? Muito, não deixem de lê-lo, tá bom? Não vou ler aqui para a gente também não perder mais tempo, tá? Mas fica como objeto de estudo. Ok? Legitimidade para requerer a falência do empresário ou da sociedade empresária. Isso também é muito importante, tá? Aqui no artigo 97. Quem pode pedir a falência? Certo? O próprio devedor, certo? Na forma dos artigos 105 a 107. O cônjuge sobrevivente, né? Qualquer herdeiro do devedor ou inventariante, no caso do falecimento dele. Né? O cotista ou acionista do devedor, né? Na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade, né? O estatuto ou o contrato social. E qualquer credor, certo? Desde que preenchidos aqueles pressupostos, tá? Que nós vimos ali anteriormente, lá no artigo 94, aqui. Tá bom? Bem, a defesa, o devedor tem direito a se defender no processo de falência ou é algo sumário, algo que já é decretado logo de cara e acabou? Não, gente, ele tem direito a se defender. Ele pode, inclusive, depositar aquele valor que está sendo cobrado. É o chamado depósito elisivo. Né? Depósito elisivo, acrescentado de juros, correção monetária, eventuais multas, né? Honorários de advogado também. Ele pode alegar também que o título que lastreia, né, que documenta, que representa aquele pedido de falência, que fundamenta o pedido, ele é um título falso, ele é um título prescrito, que a obrigação já foi paga. Tem várias outras situações, que está tudo aqui no artigo 96, tá? Artigo 96 também de grande importância para vocês. Okay? E ainda, dentro do prazo para contestação desse pedido de falência, ele pode pedir a sua recuperação judicial. Nada impede que, no prazo para contestação de um pedido de falência, o devedor ele pode requerer a sua recuperação judicial. Lógico, com todos aqueles pressupostos, tá? Tem que provar que satisfaz os pressupostos. Outra coisa, há um processo falimentar,
O prazo para contestação é de 10 dias, não é de 15 dias, não é aquele prazo do CPC, prazo geral. É um prazo específico, como eu falei para vocês. É um microsistema processual. Tá bom, meus amigos? Vedação aos pedidos de falência sem fundamento. Está no artigo 101. Ninguém pode usar da má-fé e pedir para falência de outrem a seu bel prazer prejudicar uma pessoa com um pedido de falência. Tá? Quem fizer isso, um pedido sem fundamento, ele pode ser obrigado a indenizar aquele devedor pelos danos que ele tenha tido com aquela falência, né, com aquele pedido de falência. Ok? Um pedido sem fundamento, sem satisfazer os requisitos de uma forma deliberada, pode ser punido pela própria lei. A própria lei de recuperações e falência prevê a punição aqui no artigo 101. Tá bom? Decretação da falência. O processo falimentar é uma coisa até específica, né? Ele se inicia com a sentença. A sentença que decreta a falência. É engraçado, né? A sentença no processo de conhecimento, né, do rito ordinário, ela coloca fim ao processo de conhecimento. Aqui, ao contrário, a sentença ela inicia o processo de falência. E ela tem natureza constitutiva. Mas, como ela está iniciando o processo de falência, se ela defere a falência, ela é atacada por um agravo de instrumento, é o recurso cabível. Se ela indefere o pedido de falência, ela é atacada por uma apelação, tá? Sentença que defere a falência, agravo de instrumento, porque o processo vai continuar, está só iniciando. Sentença que que indefere o pedido de falência é atacada por uma apelação, tá? Efeitos da decretação da falência, providências do juiz, está tudo aqui no artigo 73, um artigo muito importante para vocês também, está aqui na tela, tá? Deixar aqui para vocês, fica como objeto de estudo, anotem esse artigo, tá? Não esqueçam, certo? E também os efeitos previstos no artigo 81, que fala também dos sócios ilimitadamente responsáveis. Aquele sócio que é ilimitadamente responsável, que possui responsabilidade ilimitada, ele também vai ser decretada a sua falência, declarado falido. Tá? Não é só a sociedade empresária, mas aquele sócio ilimitadamente responsável também vai ser falido. Tá? Há também uma questão de que o sócio, após a decretação da falência, ele também não vai poder se retirar da sociedade. Ó, o barco está afundando, certo? Você vai pular do barco agora? Não. Vai até o fim, tá? Esse direito, ele é suspenso, tá bom? E outra coisa, uma diferenciação. O devedor na falência, ele é afastado da condução dos negócios, tá? Que passa a ser realizada, né, ser controlada pelo administrador judicial, com a participação do comitê de credores e etc. Tá ok? Ok, meus amigos. Queria destacar aqui para vocês também o artigo 102, que fala da inabilitação, né, do falido, naquele face do qual foi decretada a falência. Ele não vai poder exercer qualquer outra atividade empresarial enquanto perdurar os efeitos da condenação, né? Até a sentença que extingue as obrigações. E se ele cometer um crime falimentar, aí esse impedimento ele vai durar por um tempo maior, né? Até os efeitos aqui da condenação no processo criminal. Tá bom, meus amigos? Ainda falei para vocês também aqui a questão da perda do direito de administração dos bens e disposição sobre esses bens. Tá? Isso está previsto no artigo 103. Desde a decretação da falência ou do sequestro dos bens, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou deles dispor. Justamente, esses bens vão ser arrecadados pelo administrador judicial para que sejam alienados, liquidados e o produto dessa alienação seja destinado ao pagamento dos credores. Então, não faria sentido em um devedor ter o direito de alienar os seus bens. Inclusive, alienar de uma forma fraudulenta. Tá? Isso não cabe. Tá bom, meus amigos? Outro ponto que eu destaco para vocês aqui, o artigo 116, né? A suspensão dos direitos do falido, que eu falei para vocês. Suspensão do exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, né? Os quais deverão ser entregues ao administrador judicial. E 2, o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor das suas cotas ou ações por parte dos sócios. Tá? Você não pode se retirar nem vai receber nada.
né, do capital social. Tudo aquilo vai ser empregado para pagar os credores, tá? E ainda a decretação da falência, ela importa no vencimento antecipado das dívidas. Isso está no artigo 77, que também vai ficar como objeto de estudo para vocês. Tá bom, meus amigos? Ok? Em relação aos contratos do falido, aqueles contratos que gerem obrigações, né, são contratos bilaterais, com obrigações para ambas as partes. O prosseguimento desses contratos vai depender da manifestação do administrador judicial. Se o administrador judicial vê que o prosseguimento daquele contrato, né, da execução daquele contrato, ela é viável, vai trazer benefícios para os direitos dos credores, né, para a massa falida, tudo bem, o contrato continua a ser executado. Se não, aí não há o cumprimento do contrato, a continuidade do cumprimento do contrato. Isso vai depender de uma resposta, de uma manifestação, né, de uma análise do administrador judicial. Ok? Outra coisa, universalidade do juízo da falência. Por que isso, gente? Isso está previsto no artigo 76, a chamada visa atrativa. O juízo da falência ele tem competência para conhecer de todas as ações relativas ao devedor, certo? Mas existem exceções. Exceções como, por exemplo, ações trabalhistas continuam tramitando lá na justiça especializada, na justiça do trabalho. Execuções fiscais, tudo isso permanece lá na vara específica, na vara da Fazenda Pública, tá? Tem as exceções dessa chamada visa atrativa, dessa força de atração de todas as ações para o juízo falimentar, tá no artigo 76. Camila tá me dizendo aqui que eu estou estourando o tempo, o Vitor também, mas vamos lá, gente, vamos finalizar, né? Foi só um pouquinho, vocês vão aguentar só mais um pouquinho, prometo que eu libero vocês antes do almoço, tá? O almoço de domingo, não pode ser deixado de lado, né? Mas vamos lá. Encerramento do processo falimentar são providências tomadas pelo juiz, né? Estão previstas nos artigos 154 a 160, né, que é uma prestação de contas por parte do administrador, né? Tem um relatório final, né, desse administrador judicial que ele vai apresentar ao juiz, vai apresentar suas contas e tal, de tudo que aconteceu no processo falimentar, do quanto foi arrecadado, do quanto foi pago, do quanto ainda tem de débito e etc. Todas aquelas nuances, tá bom? Pois bem, meus amigos, vamos terminar aqui com duas questões que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou só responder duas questões para a gente encerrar, em que essas questões são do exame de ordem. Essa primeira aqui, ela trata de recuperação judicial, certo? Uma questão do 25º exame de ordem do ano de 2018, tá? Aplicado no ano de 2018. A questão diz o seguinte: concessionária de veículos Primeira Cruz Limitada, LTDA, obteve concessão de sua recuperação judicial. Foi deferido o pedido, né? Diante da necessidade de alienação de bens do ativo permanente, não relacionados previamente no plano de recuperação, foi convocada uma Assembleia Geral de Credores. Ou seja, o Vitor já está aqui na porta, já está olhando inclusive o cronômetro, mas eu garanto a você que eu termino, viu, Vitor? Rapidão. Não vou atrapalhar o almoço do pessoal. Vamos lá. Então, foi convocada essa Assembleia Geral de Credores. Por quê? Um determinado bem, ele tinha que ser alienado, né? E não estava relacionada, essa alienação não estava relacionada no plano de recuperação. O que é que acontece? Foi convocada a Assembleia Geral de Credores. A proposta de alienação foi aprovada em razão do voto decisivo da credora Dutra e Corda Representações LTDA, cujo sócio majoritário, o P. Dutra, tem participação de 32% no capital da sociedade recuperanda. Opa! O credor, vejam só, o que é que a situação fática nos deu aqui. O credor, tá? Ele tem uma participação no capital social da empresa recuperanda, da devedora. Certo? E essa alienação foi aprovada por conta do voto dele, foi decisivo na aprovação dessa alienação. Aí o que é que acontece? Com base nessa situação, nós podemos afirmar o quê? É correto afirmar o quê? A decisão é nula de pleno direito, pois a pretensão de alienação de bens do ativo permanente, não relacionados no plano, enseja a convolução da recuperação judicial em falência. B. O voto da sociedade Dutra e Corda Representações não poderia ter sido considerado para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação da Assembleia.
C. A decisão assemblear é anulável, pois a sociedade do Tricorda Representações, como credora, não poderia ter participado nem proferido voto na Assembleia Geral. E letra D. A Assembleia Geral é nula, pois a autorização para a alienação de bens do ativo permanente, não relacionados no plano de recuperação judicial, é prerrogativa exclusiva do administrador judicial. E aí, meus amigos, resposta correta, A, B, C ou D? O que é que vocês me dizem? E aí, tempo para pensar, A, B, C ou D? Meus amigos, a resposta correta é a letra B, tá? Primeiro, ela poderia ter participado, de fato, daquela Assembleia Geral, só que o seu voto não poderia ter sido computado, tá, para fins de instalação, né, do quórum de instalação e do quórum de deliberação, que foi justamente o que aconteceu. Tá? Por quê? Porque o seu sócio majoritário ele tem uma participação superior a 10% do capital da sociedade recuperanda. E essa é uma situação prevista no artigo 46 da Lei nº 11.101 de 2005. Vejam só. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas, ou as que têm um sócio acionista com participação superior a 10% do capital do devedor, ou em que o devedor ou algum de seus sócios detém participação superior a 10%, né? Ele tem 32% do capital social, poderão participar da Assembleia Geral de Credores, sem ter direito a voto, e não serão considerados para fins de verificação do quórum de instalação e de deliberação. Ou seja, ele poderia ter participado da Assembleia, tudo bem, mas não poderia ter sido considerado para fins do quórum de instalação nem de deliberação. Não poderia ter votado, tá? A verdade é essa. Ele teria agido lá como um mero espectador. Então a resposta correta, letra B, tá certo? É possível sim essa alienação do ativo permanente? É possível sim, né? Desde que haja consulta da Assembleia Geral de Credores, tenha toda essa formalidade, tenha aprovação, toda aquela questão. Tá? Não é algo que é feito de forma aleatória. Não é algo que tem que ser em benefício, né, da coletividade, certo? Mas, por conta desse credor, da participação no capital social que ele detinha, então não poderia ter participado. Tá bom, gente? Então, vamos passar aqui adiante, vamos responder mais uma questão, porque o Vitor já está vindo aqui novamente, logo, logo. Então, eu vou responder aqui essa questão do 37º exame de ordem, que foi aplicado, ministrado no ano de 2023. A questão diz o seguinte: Aral adquiriu bens de consumo de uma sociedade empresária, ficando esta de lhe entregar as mercadorias em até 10 dias úteis. Entretanto, a entrega não se realizou em razão da decretação de falência da vendedora e o consequente encerramento das atividades com o lacre dos estabelecimentos. Fechou tudo, fechou geral, ninguém pode entrar, ninguém pode sair mais. Não, sair pode, lógico, né? Ninguém pode entrar. Então, o administrador judicial recebeu interpelação, né, uma notificação, uma comunicação do Aral, né, sobre a posição da massa falida quanto à entrega das mercadorias que comprou ou a devolução das parcelas já pagas. Veja, eu paguei, né, administrador, eu paguei, mas não recebi. O que é que vai acontecer comigo? Tá? Eu vou receber a mercadoria, eu vou receber meu dinheiro. O que é que vai acontecer? Me diga, me dê uma solução. Tá? Não tenho culpa de que ela tenha sido levada à falência, tenha sido decretada a falência. Tá? Eu quero solução. Tá? Tu deu problema, você me dá uma solução. O administrador judicial se manifestou no sentido de não entregar a mercadoria ao comprador, justificando a ausência de redução do passivo da massa falida e a extinção do contrato. Ou seja, o cumprimento daquele contrato não ia trazer nenhum benefício para a massa falida. Não ia diminuir o seu débito, ok? Então não seria viável o cumprimento do contrato. Tá? E não há um comitê de credores em funcionamento nesse processo falimentar. Dica importante, tá? Informação importante. Considerando os fatos narrados e as disposições da Lei nº 11.101 de 2005, assinale a afirmativa que indica a atitude a ser tomada por Aral, o credor. Tá? O que é que ele vai pedir aí? O que é que ele pode fazer? Qual vai ser a solução para ele? Pedir ao juiz da falência a disponibilidade de bens da massa até o valor do seu crédito para fins de futuro pagamento. B. Pedir a restituição em dinheiro das parcelas pagas pela aquisição dos bens. Habilitar o crédito relativo ao valor pago na classe dos credores quirografários. E D. Ajuizar a ação de execução por quantia certa em face da massa falida para recebimento das parcelas pagas. E aí, meus amigos, qual é a alternativa que a Aral pode seguir nesse caso aí?
Letra A, letra B, letra C ou letra D. O tempo para vocês pensarem, mas vou ter que passar à frente, vou ter que dizer o gabarito, a resolução dessa questão, porque o nosso tempo já está extrapolado. A resposta certa seria a letra C, tá? Letra C, habilitar o crédito relativo ao valor pago na classe dos credores quirografários, ou seja, uma das últimas classes, né? Diga-se de passagem, que está lá prevista no artigo 83. Artigo 83, meus amigos, não pode ficar de fora do estudo de vocês, que diz, mostra, tipifica, indica as classes de credores no processo falimentar, tá bom? Mas aí, vamos para o artigo 117. Os contratos bilaterais, que geram obrigações para ambas as partes, não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial, como eu falei para vocês lá no início, tá? Eu destaquei esse artigo aqui. O contratante ele pode interpelar o administrador judicial, como eu falei para vocês, né? Para que ele responda, ele declare se vai cumprir ou não o contrato, certo? E esse cumprimento, tá? Ele vai ter que ser realizado mediante uma autorização do comitê de credores, tá? O administrador só vai realizar isso mediante autorização. Mas nesse caso aqui não tem comitê de credores, então não vai ter essa subordinação, né, essa imposição. Tá? A declaração negativa ou não, ou silêncio do administrador, confere ao contraente o direito à indenização, cujo valor apurado em processo ordinário, uma ação ordinária, na ação do conhecimento, constituirá um crédito quirografário, ou seja, essa é a saída para Aral, habilitar o seu crédito posteriormente na classe dos credores quirografários. Ele não vai ter a mercadoria, mas vai pleitear o valor pago numa ação própria e depois habilitada no processo falimentar. Meus amigos, eu já estou passando do tempo, já estou chegando aqui na hora do almoço, deixa eu jogar a câmera aqui para mim, tá? Sei que foi um pouco corrido, mas dentro dessa proposta de 1h30, na verdade 1h41 já, de nós resolvermos algumas questões, passarmos alguns pontos de suma importância, de pontos específicos a respeito do direito empresarial para o exame de ordem, né? Nós colocamos aqui o que é essencial para vocês, sem o propósito, sem a intenção de dissecar todo o assunto, diante da limitação do tempo, mas espero que tenha sido uma boa aula para vocês, tá? Tenha tudo ficado claro. Caso não tenha ficado claro, meus amigos, acionem a nossa plataforma digital, deixem um comentário, a dúvida de vocês, o questionamento, a pergunta, tá? Vão também na minha rede social, no Instagram, não mordo, tá? Pode deixar uma dúvida lá, professor, eu queria saber a respeito disso, professor, fiquei em dúvida em relação a isso. Deixe o comentário de vocês até aqui no vídeo também, que eu posso responder também para vocês, porque toda a nossa atenção, todo o nosso trabalho é voltado para vocês, para trazer o máximo de conteúdo possível, conteúdo que é abordado, conteúdo que é utilizado no exame de ordem, tá? Então, meus amigos, quero deixar para vocês um grande abraço, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Meu boa tarde para vocês, que a tarde já está começando daqui a pouco. Tá? Um bom almoço para vocês nesse domingo, meu desejo de boa sorte na prova, de que continuem firmes nos estudos, não deixem as condições externas, as condições adversas, os fatores negativos dominarem vocês, tá? Tudo isso passa, mas imaginem, né? As dificuldades muitas vezes podem permanecer, mas elas vão parecer menores quando você conquistar a sua aprovação no exame de ordem, quando você mostrar que tem força, que tem garra, que tem determinação para alcançar esse objetivo. E nós estamos torcendo por vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, filhão, papai te ama, eu sei que você está assistindo essa live, você não está entendendo nada porque você só tem 9 meses de idade, vai fazer agora 10 meses no dia 21, mas mamãe está aí com você, do papai, fica com Deus, fiquem com Deus, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.